deixar para o pessoal que vem depois assistir. Vamos lá. Essa revisão eu vou me basear na prova que a gente teve no período passado de eletrônica da computação. Teve 4 questões, né? Uma delas tendo o clássico 555, uma de MOSFET, outra de Amp-OP, que sempre tem, e uma daquele assunto lá de interfaces digitais, certo? Que é a aplicação, né? A utilidade das portas lógicas utilizando a tecnologia CMOS. E CMOS é basicamente o quê? É você ter o MOSFET, a tecnologia MOSFET, e associado a ele tem sempre um capacitor ou um mecanismo de capacitância. Essa utilidade é para você armazenar carga, né? Armazenar elétrons, resultando no sinal elétrico 1, e manter ela estável lá dentro do seu sistema, seja de memória, seja de armazenamento, né? Então vamos lá. Essa aqui é a primeira questão que ela fala assim. Eu vou passar o bizu aqui para vocês não errarem, porque eu vou dizer. Na minha vez foi tão injusto, mas tão injusto que a gente teve T-Comp e tivemos eletrônica e computação no mesmo dia. E qual vocês vão ter, né? Vocês vão experienciar um pouco do que a gente Sim. passou. Eu sabia fazer essa questão, só que eu troquei 2 valores de lugar e ele me deu, parece que foi meio ponto ou 70% da questão. Essa prova eu tirei um humilde 6, mas por 2 razões. Primeiro que eu estava morrendo de sono, segundo que eu tinha outra prova no dia para estudar. E assim, eu fiz uma prova bem, eu sabia bem, só que não o suficiente para dar uma elevada na nota, um boost, aquela coisa lá, sabe? Mas eu sabia fazer tudo, só não sabia fazer do jeito certo. Mas vamos lá. Presta atenção no seguinte, hein? Eu vou passar o bizu aqui. Ele fala assim, considere um MOSFET de intensificação, se é a mesma coisa que você falar um MOSFET, certo? Não tem diferença nenhuma. Esse termo intensificação é só para você dizer que ele é de tecnologia FET. FET é aquele efeito de campo. Intensificação é você aumenta a tensão, você vai liberar o quê? O canal de passe lá dos elétrons. Ele dá os seguintes dados. VT. Esse VT é a tensão de transição. É a tensão mínima que você precisa para tirar o MOSFET do estado de corte e jogar ele para o estado de triodo. Ou seja, tirar ele do corte, da inércia e passar ele para a condução. É esse VT. Ele é a mesma coisa do... Eu esqueci agora, mas é a mesma coisa no JFET que tinha um V alguma coisa, que eu não lembro mais agora. Era V de pinch-off, parece, ou VP. É a mesma coisa que VP, se não me engano. Que é a tensão necessária para você liberar o canal. A gente vai ter aqui ID, que é a corrente do dreno. É a mesma coisa que a corrente do source, né? Já que vai passar de dreno para source. E ele vai dizer que sim, esses vão ser os dados, vão ser constantes para eu trabalhar com ele. E eu vou trabalhar aqui nos valores, né? Eu vou aplicar uma diferença potencial de VGS em 6 volts e VDS igual a 10 volts. E na letra A ele fala, determine a constante beta do dispositivo. Vamos lá, o que danado é esse beta? Ele dá essas equações aqui. São 2 equações da mesma coisa, só que eles são para estados diferentes. Primeiro, eu vou dar uma explicada aqui rápida sobre o nosso MOSFET. Vou desenhar aqui o corpo dele, se o software cooperar aqui. Eu tenho aqui um MOSFET. Aqui nesse terminal eu vou chamar que é o gate, onde eu vou aplicar a tensão para liberar o canal ou não. Eu vou ter aqui as 2 perninhas dele, né? Esse aqui vai ser o nosso drain e esse aqui vai ser o nosso source. E ele diz o seguinte, eu tenho que VT vai ser de 2 volts, então eu vou escrever aqui do lado. VT ela é uma tensão característica de fabricação dos MOSFETs. Ela vai estar intrínseca ali e vai estar lá. O que vai mudar aqui é, eu estou aplicando entre VGS 6 volts, então daqui para cá eu estou aplicando 6 volts de diferença de potencial, e entre VDS eu estou aplicando aqui 10 volts. Certo? Essa aqui é a nossa situação. E a depender de como é que essas 3 grandezas, VGS, VDS e VT, se relacionam, né? Numa inequação que eu vou explicitar aqui, é o que você vai utilizar como parâmetro para saber se ele está em corte, saturação ou no estado de triodo, né? De condução. Agora, né, explicado aqui, vamos para a letra A. Na letra A ele fala assim, determine a constante beta do dispositivo. O que é esse beta?
né? Esse beta aí, ele seria a relação, né? A constante de equilíbrio, a constante de proporção que você faz entre tensões e correntes. Para você não confundir com o beta do transistor, eu tenho o costume de chamar de beta bolinha. Eu boto um ponto em cima e chamo de beta bolinha. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, eu tenho que saber, o meu MOSFET, o meu dispositivo, ele está na situação de corte, ele está em saturação. Na verdade é assim, corte, triodo, né, que é o próximo estado. E quando você excede a condução de tal forma que eu consigo passar livremente corrente, independente da tensão que eu coloque lá, ele entra em saturação, ele satura. Saturação. Primeira coisa que você vai se perguntar, está em corte, está em triodo, está em saturação. E aí a gente vai para as condições. Quando tiver corte, é porque VGS é menor que VT. Por quê? Vamos voltar para cá. VGS é a tensão que eu vou aplicar no meu dispositivo de tal forma que eu possa gerar uma tensão aqui, atrair os elétrons, né, ou os portadores de carga do canal aqui para perto e possibilitar a condução de corrente entre D e S. Né? Essa tensão aqui pode ser VGS ou VDS. Ou VGD. VGD é meio feio de falar, então a gente fala VGS. Prefere, né, aplicar em VGS. E aí que tá, se essa tensão ela for tão fraca a ponto de não superar a característica do material semicondutor, meu dispositivo não conduz. Por isso ele vai estar em corte. Se essa tensão for menor que a necessária para eu transpassar, eu estou em corte. Se eu estou em corte, necessariamente o meu valor de corrente é zero. E D é zero. A segunda situação é quando eu dou uma elevada nessa tensão e eu entro na região de triodo. Triodo ou região de condução, né? Ou região ativa, que a gente chama. Na região de triodo, presta atenção, VGS ele é maior ou igual que VT, é a primeira condição, e simultaneamente tem que se satisfazer que VDS seja menor que VGS menos VT. Vamos entender essas duas aqui. VGS e VT, VGS e VT, a gente já consolidou o porquê, né? A tensão ela tem que ser pelo menos maior ou igual para permitir a condutância no canal. E agora a gente vai justificar essa equação aqui. Vamos olhar para cá. VDS, VGS e VT. VDS é a tensão que eu aplique entre esses dois terminais aqui, certo? É a tensão que eu polarizo o meu canal. E para isso funcionar, eu preciso que VDS ele seja menor que VGS contra VT. Por que isso? Imagine o seguinte, a região de triodo é também chamada de região ômica. Nessa situação, eu tenho uma dada resistência, né, que acontece aqui no canal, devido que eu não polarizo o canal por completo, né, ou eu não exausto ele, no sentido de exaustão. Isso significa que nem todos os portadores eu vou ter capturado aqui nessa região para liberar o canal, e aí isso se justifica, né, de por que VDS ele ser ainda menor que VGS contra VT. É como se você tivesse assim, você tivesse essa tensão contra essa aqui, ainda uma pequena impedância para você liberar 100% do canal. Porque na saturação o que acontece? Independente de dos valores de tensão que eu colocar em VGS, a corrente não muda mais, certo? Porque eu já polarizei ao máximo esse canal aqui para eu como se fosse drenar o máximo de corrente que eu tenho do drain por source. E por fim, a terceira condição é a de saturação. Saturação é quando eu faço meu canal, ele permite a máxima condução possível e, de novo, ele repete essa condição de VGS maior ou igual a VT, porque eu preciso ceder a tensão de transição do meu dispositivo, do meu material, e agora, preste atenção, a diferença principal está aqui, nesse sinal de inequação aqui. O VDS agora é maior ou igual que essa diferença, menos VT.
Essa é a diferença principal entre você botar entre triodo e saturação. E foi justamente o que eu errei. Na verdade, o que eu errei foi quem vem aqui, VDS ou VGS. Você tem que lembrar que VDS é a tensão que eu aplico nos terminais. É como se eu quisesse assim. Eu colocasse uma bomba imaginária, né, entre aspas, de corrente entre dreno e source para eu capturar o máximo sugar o máximo de corrente passando. Só que isso só vai ser possível se o quê? Eu transpassar essa diferença potencial de VGS com VT. Depois que isso acontecer, eu colocar essa bomba na eficiência máxima, qualquer tensão que eu botar em VGS não vai resultar em aumento de corrente. É como se eu tivesse exaurido, né, exaustado o meu canal, a minha máxima absorção, né, ou condução de corrente. Eu botei essa bomba aqui na capacidade máxima dela e a vazão, o que eu queria dizer, né, a vazão de corrente é a máxima possível. Por isso ele entra em saturação. E bem, essas aqui são as condições. Você tem que lembrar bem delas para pegar uma questão de MOSFET e resolver de boa. O resto é só fazer conta. Mas voltando aqui ao que realmente interessa, que é a constante beta. Quem é o beta aqui do nosso? Primeiro é saber corte, saturação ou triodo. Olhando os dados, eu estou aplicando 6 volts de tensão em VGS e obviamente é maior que 2 volts. Não é o caso para ele estar em corte. Ele está ou em condução ou está em saturação. E aí a gente vem para essas duas condições. VGS é menor que VT no corte? Não está em corte. VGS é maior que VT? Sim, VGS é maior que VT. Então, eu transpassei a tensão de transição do material. Agora é só solucionar essa equação aqui. Essa inequação, né? VDS é menor que essa diferença? Então, vamos lá. VDS é 10 volts. Ele é menor que VGS, 6 menos VT2. Daqui eu tenho que 10 é menor que 4. Isso é falso. Aqui já é falso e significa que ele não está em triodo. Bem, se ele não está em corte, não está em triodo, possivelmente está em saturação, que é o que a gente configura aqui. Ó. É a mesma conta que você faz, só que aqui você troca, né? 10 é maior ou igual que 4. Então, sim, ele está em saturação. Se ele está em saturação, a equação a se utilizar é essa aqui. Ó. ID é igual a beta sobre 2 VGS menos VT ao quadrado. Essa equação aqui, ela é a equação de corrente no dreno para o estado de saturação, certo? Vou até deixar indicado aqui. Essa aqui você usa em saturação. Essa você usa em triodo. E daí é só você resolver, né? Coisa básica. Daqui eu já sei das coisas. O nosso ID que está passando lá, ele foi dado. Aqui está. 2 mA. Daí eu venho para cá e começo a fazer as minhas contas. 2 mA vai ser igual ao beta sobre 2 que eu quero descobrir. E aí entra VGS, que ele é de 6, menos VT, que é 2. E você leva ao quadrado. Daqui eu vou fazer meios pelos extremos. Multiplicar assim vai ficar 4 mili igual a beta. 6 menos 2 é 4, que é ao quadrado. Eu posso eliminar esse aqui, vai ficar 4 elevado a 0, né, expoente 0. E esse aqui vai ficar expoente 1. De tal forma que quando eu dividir, eu vou ficar com 1 mili, porque eu não fiz 0, virou 4 elevado a 0. 1 mili é igual a beta vezes 4 vezes 1. 4 vezes 1 não, esse 4 fica aqui só. Dessa forma, o meu beta ele é igual a 1 mili sobre 4. Ou, se você preferir, esse beta ele é igual a 0,25. O que? A unidade dele é miliampere por volt quadrado. Essa aqui é a resposta para o beta.
E O aí a Elano, gente ele quer que bote a unidade ou não tem problema se bota esquecer a assim? unidade. Você ainda está numa cadeira de física propriamente, né? A unidade é obrigatória. Por quê? Porque que ela é obrigatória, né? Você está dizendo que corrente é igual a tensão. Numa análise, como é que se chama? Dimensional. Bem, corrente só pode ser igual a tensão se tiver uma constante de intermediação ou de ajuste de unidades, né? Então, sim, as unidades são obrigatórias. Vamos lá, letra B. Na nossa letra B, ele fala assim: ó, para a condição de VDS igual a 3 volts, opa, diminuir aqui um pouco, de VDS igual a 3 volts, determine a corrente de dreno para esse dispositivo quando o VGS for 1, 4 e 6 volts. Importante, verifique a condição de operação, ou seja, está em corte, está em saturação, está em triúdo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, só que para cada um. 1, 4 e 6 volts, certo? Aqui em B, a gente tem os valores de VGS. 1 volt, 4 volts e 6 volts. Eu vou verificar para cada um. Vamos lá. Para VGS igual a 1 volt, eu verifico. É a pergunta que eu sempre tenho que fazer. Para cada um, eles estão em corte, estão em saturação ou estão em triúdo. Aí você utiliza aquelas relações. Bem, para VGS igual a 1, eu começo aqui dizendo, para ele estar em corte, eu preciso que VGS ele seja menor que VT. Logo de cara aqui eu já vejo que VGS sendo igual a 1 volt é menor que VT, que é 2 volts, né? Vou até anotar aqui. Vou botar aqui VT, que é uma constante da gente, é 2 volts. Como VGS é menor que VT, significa que eu estou aplicando uma tensão tão fraca que ela não é necessária para eu fazer a transição do estado de corte para o de triúdo. Ele fica aqui no estado de corte. E estando no estado de corte, eu já digo automaticamente, ID é 0 mA, ou só 0. Tá aqui. Para VGS igual a 4 volts, eu faço a mesma verificação, certo? Uma coisa eu já sei. Corte ele não vai estar mais. Corte não é mais a situação que ele está. Triodo eu vou verificar. Triodo. Em triodo, eu preciso satisfazer duas coisas em simultâneo. Preciso que VGS seja maior ou igual que VT, que é a de transição, e eu preciso que VDS, que é a tensão do canal, dreno e source, ela seja aqui menor do que a diferença de VGS menos VT. Ah, como é que eu sei isso de cabeça? Eu já errei várias vezes, agora eu decorei. Mas é porque isso aqui é lógico. A minha tensão VDS, ela não é tão grande a ponto de eu fazer qualquer valor de VGS da mesma corrente, né? Eu não saturei o canal VDS, por isso aqui o sinal de menor daí na equação, conforme diz aqui, ó. Se VDS ele for absurdamente grande, maior que essa diferença aqui, o canal saturou. Significa que independente do valor de VGS que eu botar aqui, eu não tenho diferença de corrente. Está saturado, está na vazão máxima o meu canal. Então, por isso, nessa situação de triodo, aqui é o menor. E para verificar aqui, eu faço o quê? Essa condição aqui eu já sei que está correta, né? Obviamente, eu já sei que 4 é maior ou igual a 2. Isso aqui já está intrinsecamente correto. Agora, a segunda condição, VDS aqui, que ele está me dando, ele deixou explícito aqui, se vai usar, vai. VDS igual a 3 volts, vai deixar constante aí fixado. 3 volts em VDS. Então, vamos lá. Vou deixar aqui VT é 2 volts e VDS igual a 3 volts.
Deixar aqui que são as condições que a gente vai estar utilizando o tempo todo. Voltando para cá, VDS é 3 volts, ela é menor que VGS 4 menos VT 2. Isso significa que 3 é menor do que 2? Não, isso aqui é falso, 3 é maior. Bem, ele não está em triodo. Significa que possivelmente, né? Não possivelmente, obviamente ele está em saturação. E aí verifica de novo. Saturação. Na saturação tem que obedecer duas condições. A mesma da de triodo, VGS maior ou igual a VT. E a segunda é a de triodo, só que com sinal de equação invertido. VDS maior ou igual que VGS menos VT. Porque dessa vez VDS eu abusei. Ela está no valor máximo, estou extraindo a vazão máxima do meu canal. E é isso aí. Então vamos lá. Esse eu já sei que é intrinsecamente verdadeiro, não preciso verificar. VDS é 3, que é maior ou igual que VGS para essa situação, que é 4, menos VT, que é 2. Isso quer dizer que 3 é maior ou igual a 2. Isso aqui é verdadeiro. Significa que o meu dispositivo em VGS, né? 4 volts, ele está em saturação. Se está em saturação, a minha equação é essa aqui, ó. ID beta sobre 2 VGS menos VT ao quadrado e só. E agora é só resolver, né? Aquelas contas de padaria. O beta é o mesmo que eu já usei, que eu calculei já, né? Então o nosso ID agora ele vai ser beta 0,25 sobre 2 VGS, que é o da vez que eu estou usando, que é 4 volts, ó. 4 volts menos VT, que é 2, isso aqui é o quadrado. Esse D ele vai ser igual aqui, ó. 0,25 por 2, vou deixar desse jeito por enquanto. Vê isso aqui, 4 menos 2 dá 2, que é o quadrado da 2. Eu tenho expoente 0 aqui e agora eu tenho expoente 1. Meu ID ele vai valer aqui 0,25 vezes 2, né, dividido por 1, que é a mesma coisa. Logo, o meu ID ele vale 0,5 miliamperes. Isso se dá porque isso aqui está em tensão. O beta, a unidade dele é miliampere por volt quadrado. Volt quadrado com volt quadrado, sobra só o quê? Miliampere. Isso aqui é a resposta uma das da letra B, né? Falta a última corrente aí para achar. E a última situação, que ele falou que é para VGS igual a quanto aqui? Letra B, 6 volts. E aí você faz a mesma análise que eu já estou cansado de falar. Tá em corte e tá saturação triodo. Ó. Corte eu já sei que ele não tá. 6 é muito maior que 2. Ele tá em triodo? Verifica. Eu já sei que a primeira inequação é verdadeira, né, que é o que dá a prova dos 9 para saber se ele passou da transição. A segunda é o que me interessa. Se V em triodo, se VDS ele é menor que VGS menos VT, VDS aqui ele deixou fixo em 3 volts, VGS agora é 6, VT é 2, você está me dizendo que 3 é menor do que 4, isso aqui é falso. Por fim, ele só pode estar em saturação. Aliás, isso aqui é verdadeiro, perdão. Saturação. Em saturação, né, é a mesma equação, só que com sinal trocado. VGS menos VT. VDS deixa fixo 3, maior ou igual que VGS aqui, que é 6 menos 2. Você está me dizendo que 3 é maior ou igual a 4. Isso aqui é falso. E esse aqui é verdadeiro. Ele está em triodo. Não está em saturação ou corte. A equação de triodo é essa aqui, ó. É a maior que tem. A equação de triodo é ID igual. Deixa eu ver aqui que eu não decoro isso aí. Essa aqui grandona.
ela é... Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para baixo. Vou escrever essa equação aqui. Pronto. A de triodo é essa aqui, ó. Beta, abre o colchete, VGS menos VT, que multiplica VDS menos VDS quadrado, apareceu VDS, VDS quadrado sobre 2, fecha o colchete. Essa é a equação aqui que você vai utilizar para fazer quando estiver em situação de triodo ou como é que chama, região ativa. E beleza, fazer as contas com essa equação aqui desse tamanho. Vamos lá. Nossa corrente de dreno ela agora vai ser o beta, que é 0,25 ou 1/4. Eu vou abrir os colchetes, mas vou deixar um lado e outro. VGS aqui que ele deu para gente é 6 volts. VT é 2. VDS fixo em 3 volts. Menos VDS de novo, ó, 3 ao quadrado sobre 2. Fecha o colchete. Nossa corrente de dreno nessa situação é 0,25. Abre o colchete. 6 menos 2, 4. Vezes 3 menos 9 sobre 2. ID vai dar aqui 0,25 ao colchete. 4 vezes 3 é 12. Menos 9 sobre 2. Vou deixar aqui por enquanto. Deixa eu só isolar essa parte aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu brinco com frações de outro jeito. 0,25. E aqui eu vou fazer assim, ó. 24 por 2 menos 9 sobre 2. Isso aqui vai dar 0,25. Que multiplica, ó, 24 menos 9, se não me engano, dá 15, né? Dividido por 2. Isso aqui vai dar 15 sobre 8. Porque isso aqui é a mesma coisa que 1/4. E aí o nosso ID, ele vale aí, fazendo essa conta, 1,875 miliamperes. Beleza, finalizamos a letra B. Falta ainda a letra C da mesma questão. Dá uma olhada aqui. A letra C, voltando aqui, ele fala o seguinte, ó. Na letra C, esboce a curva ID contra VGS para esse dispositivo. Ele deixou lá na prova que eu lembro, VDS, né, que é a curva que tem aquelas horizontais. Mas na hora ele olhou e corrigiu para a gente. Faça a curva VGS. VGS e D é a curva que a gente chama de curva de transferência, a parábola, para esse dispositivo. E vamos lá, como é que você faz? Eu vou dar a mesma dica que você fez quando estava resolvendo a questão de JFET, que tinha também uma curva de transferência. Deixa eu pegar a página aqui para explicar para vocês. Na letra C, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa é você anotar todos os dados que você vai usar. Primeira coisa, anota VT. VT é 2 volts. Por quê? Esse aqui é o zero da parábola. Segunda coisa que você faz é fazer uma tabelinha. Você faz ID e os valores de VGS, com o que você já sabe. Certo? Por exemplo, ID é 0 para 1 volt. ID. Assim, esses valores aqui que eu estou tirando é da letra B, que você tinha lá as situações de 1 volt, 3 volts, 1 volt, 4 volts, 6 volts, né, da letra B. Então, para você ter 1 volt em VGS, é 0 mA. Quando você tinha 4 volts, que era a segunda situação, você tinha meio mA. E quando você tinha 6 volts, né, você tinha 1,88 mA.
Eu gosto de fazer essa tabela porque ela fica fácil você construir o gráfico logo em seguida. E daí, o conselho que eu dei para vocês, né, na prova de JPET, leva uma régua para você fazer a escala certinho para sair o gráfico certo, né? Eu não sei se ele pede para você estimar, acho que não. Mas leva uma régua que facilita para você construir aí o seu gráfico. Aqui eu tenho uma malha quadriculada, né? Já é uma simulação de régua. Eu vou só aproveitar isso aqui, mas é um conselho que eu dou. Leva a régua para facilitar. Vou usar aqui esse aqui, boa. Vem para cá. Eu queria que você ajeitasse a cabeça dessa seta, por favor, para ficar retinha. Pronto. Esse eu vou botar aqui e esse mais ou menos aqui, beleza. Como é que você faz? Pega a régua e na própria marcação de 1 centímetro para outro, né? Isso aqui, ó. Tamanho de 1 centímetro. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. Aqui é para os volts, né? Como o volts está aqui nessa escala, tá tranquilo. No de amperes, como tem esses valores mais quebrados, eu sugiro você fazer o seguinte. O valor máximo aqui, inteiro, o inteiro mais próximo aqui é 2. Bota aqui, ó, no mais próximo da seta. 2 mA. Se aqui é 2, exatamente na metade é 1 mA. Um quarto dela que está aqui é meio mA. Esse aqui a gente vai caçar, certo? Mas o que eu quero fazer é isso aqui, ó. Deixa eu só fazer isso aqui. Beleza. Vamos lá. Para 1 volt, que está aqui. Tirar esse cara aqui e botar aqui. Esse aqui são os valores que a gente vai usar. 1 volt. 1, 2, 3, 4 volts. 5, 6 volts aqui. São os valores que a gente vai usar. E aqui, ó, 1 volt fica em 0, né, porque está menor do que a condução. Esse VT aqui é importante, porque eu faço isso aqui, ó. A partir daqui a parábola cresce. No 4 volts ele se relaciona aqui, ó, com meio. E no 6 volts está 1,88, que eu vou descobrir mais ou menos aqui onde é que ele está. Puxar isso aqui. Beleza. Se você quiser fazer bem feito, né, você faz o que você aprendeu no seu ensino médio, a regra de 3. Por exemplo, quando eu fiz lá no papel, esse aqui até 2 mA deu 4 centímetros. 4 centímetros vale 2 mA. Quantos x centímetros vale 1,88, que é o que eu estou procurando. Aí x, quando eu resolvo essa conta aqui, dá mais ou menos 3,78. Se você quiser fazer bem feito. Aí ele bate mais ou menos aqui no olhômetro, né? 1,88 mA. Aí eu guio ele e venho para cá. Beleza. Tem alguns pontos da parábola já. É só eu marcar. Você. Lembrando que até VT, que é esse valor aqui, a parábola está lá em 0. A partir de VT é que ela sobe. Aí vem para esse ponto aqui, ó. E você traça a parábola. Pronto. A questão está feita. Só deixa claro também uma coisa. Indique que aqui é o seu valor de VT. Né? Que é onde a parábola começa a crescer. E beleza, tranquilo. Essa aqui foi encerrada só a primeira questão da prova, letra A, B e C. Tudo certo até agora? Cadê vocês? Quem é que tá aí? Olha só, apareceu mais gente. Massa, massa, massa. E aí, tudo certo até agora? Sim, sim. Pronto. A segunda questão é de 555. Eu vou resolver ela só terça da semana que vem, que é a prévia da prova, né? Mas eu vou dar uma panorâmica para você entender o 555, o básico dele. Ó. Eu não vou nem mencionar essas coisas agora, mas eu vou fazer um breve resumo aqui do que é que ele é.
O 555 ele tem vários nomes, né? A gente abrevia ele só para os números, mas ele tem vários nomes. Você pode chamar ele de CI 555. Esse CI é de circuito integrado. Ele também é chamado de NE 555 Timer, né? Que é o nome comercial dele, Timer. Esse timer é porque ele é um circuito temporizador. O que isso quer dizer? Ele trabalha com pulsos para você utilizar ele, né? Com tempo, temporização, ou seja, duração do tempo que um LED fica ativo, ou você utilizar ele periodicamente, né? Para fazer o pisca-acende de um LED, ou você utilizar ele para fazer um pulso unitário de alarme, né? De uma detecção unitária de alguma coisa. E o que é que ele consiste? Conseguir, pronto. Ó, outra coisa que eu vou dizer para vocês. Toda vez que você pegar um chip daqueles que tem 8 pernas, ele sempre vai ter uma meia-lua aqui no topo, uma bolinha. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a contagem dos pinos dele acontece daqui para o sentido anti-horário. Então, se ele está desse jeito, aqui é o pino 1, 2, 3, 4. Aí aqui continua 5, 6, 7, 8. Ele vai ter o mesmo encapsulamento de um Ampiop. Por isso que vocês estavam me perguntando certa vez quem era o 555, quem era o Ampiop, né, nos kits. É porque os chips vão ter esse encapsulamento, porque ele já é padronizado, né, todo mundo reconhece. A diferença é que você sabe que é um 555, sabe que é um Ampiop, é porque normalmente aqui nele vai estar escrito as coisas, né? Esse aqui é o 555 que eu estou falando. Ah, por que ele chama 555? Tem duas razões. Uma mais cômica, outra que é só especulação. Lá dentro dele tem 3 resistências, cada uma de 5K, certo? Outra é porque 555 era o número favorito do chefe do engenheiro que projetou isso. Aí ele batizou isso daí, só que isso nunca foi confirmado, né? Essas são as duas razões de se chamar assim. E para que ele serve? Como eu disse, ele é um temporizador e ele funciona da seguinte maneira. Se eu lembrar os pinos de cabeça, viu? O primeiro pino é o VCC. VCC eu descobri finalmente o que é que ele é. VCC ele também se chama VDC em outras literaturas, no caso em inglês. VCC ele é a sigla para tensão em corrente contínua. Não descobri o que é que é. Esse pino aqui é o que entra a alimentação do seu circuito. Esse 8 aqui é o GND, é onde entra o terra. Já matei 2 pinos para dizer o que é que ele faz. Deixa eu verificar aqui no papel dele. Eu não lembro de cabeça 100% todos, mas eu vou tentar. Aliás, é o contrário. O primeiro é o GND, que é o terra. O oitavo é o VCC, que você alimenta ele. Você tem o 2, que é o pino de gatilho ou trigger. O que é um gatilho ou um trigger? É uma mudança de tensão que vai acontecer no seu sistema, que é justamente o alarme que você dá para ele gerar uma saída. Teve um pessoal que estava conversando comigo de o sistema deles, o trigger, né, o gatilho, ele ser uma detecção de infravermelho. É o que vai entrar no pino do trigger. Daí você variar lá o estado do circuito, ele detecta uma tensão e é o que desencadeia. O 3 é o output. Output é o quê? É a saída analógica em nível alto ou baixo que ele vai dar para acender um LED, certo? O 4 a gente chama de reset. O reset é o quê? Você quer reiniciar o estado do circuito. Você aciona esse pino, ele trava lá um transistor e ele faz com que o 555 ele volte ao estado inicial, ou seja, antes do gatilho ser iniciado. Ele volta lá para você refazer, né? Retestar ou se quiser reiniciar o circuito. O 7 a gente chama de discharge e não é à toa. Discharge ou descarga é porque sempre vai estar associado a ele um capacitor. Você lembra que lá em circuitos elétricos você estudava a famosa tal do capacitivo, que é tal igual a RC? Essa discharge e essa temporização do 555 tem a ver com isso aqui. O discharge é para você descarregar em cima de um capacitor, que aí conforme esse ajuste aqui que você fizer de RC,
é o que vai dar a temporização dele dos pulsos que você quer trabalhar com o 555. O 6 a gente chama de threshold. Threshold. Threshold é uma palavra que significa limiar. Esse threshold ele serve para a gente trabalhar com os amp-ops que ficam dentro do 555 para ele decidir se emite sinal de tensão alto ou baixo, né? Nível lógico alto ou baixo. E 5 é o pino que a gente normalmente não utiliza, chamado de control. O 555, como ele trabalha com 3 resistências iguais, né? 1, 2, 3, todas de 5K, mas o valor delas não interessa para a gente. Pelo circuito divisor de tensão, elas dividem cada uma em 1/3 da tensão. 1/3, 1/3 e 1/3. Se eu quiser mudar essa razão de proporção, aí eu boto o pino de controle de voltagem para fazer isso. Só que a gente não costuma ligar ele, né? Ele costuma ficar desligado. Muitas vezes você coloca um capacitor cerâmico nele, que é para quê? Para você minimizar os ruídos, né? O capacitor ele vai fazendo essa filtragem. Mas o pino 5 é o que você menos se preocupa quando estuda o 555, certo? E lá dentro dele, cada pino desse daí, ele tem um circuitozinho pequeno integrado, mas que o que interessa para a gente é uma coisa essencial, que são dois amp-ops. E já pegando um gatilho aqui para explicar amp-op, você sabe o que é que o amp-op fundamentalmente ele é? Ou qual a função dele fundamental assim? Ou nem ideia. Cara, o amp-op ele é nada mais que um comparador. Como assim um comparador? Ó, você vê muito o amp-op desenhado dessa forma aqui, ó. O triângulo, aqui a porta não inversora, a porta inversora e não inversora. Uma curiosidade, nos livros americanos e europeus é trocado. Primeiro vem a não inversora, a não inversora e depois a inversora. Aqui no Brasil é assim. Você vê muito o amp-op com os terminais dele assim. Só que não é verdade. Ele tem outros dois. Ele é um chip igualzinho ao 555, certo? Com 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 pernas. O amp-op ele é um comparador na essência dele, por quê? A saída dele é nada mais que dizer se você vai dar VCC ou menos VCC. Ele é um comparador no final das contas. Isso é o que tem lá dentro do 555. Que a partir de eu alcançar 1/3 de tensão ou 2/3 de tensão, ele emite um sinal de nível lógico alto ou baixo. Que é basicamente o quê? VCC ou menos VCC. O amp-op ele é um comparador. Basicamente, ele foi projetado para ser um comparador. Fechar a janela aqui. E só uma coisa, aquela história de o ganho dele ser infinito é uma balela, é uma mentira mal contada, que é o seguinte: esses duas tensões aqui existem os limiares de tensão, porque se você falar para mim que o ganho é infinito, significa que eu vou alimentar meu amp-op com 3 volts de tensão, uma pilhazinha da Rayovac, para ele me dar o quê? 220 de saída, com ganho infinito? Isso não existe. O que realmente se diz do amp-op é isso aqui, ó. Esses aqui são os limiares dele, que a gente chama em inglês de power rails, ou limiares de tensão, né? E os sinais de entrada que a gente colocar aqui são muito pequenos. Como eles são pequenos, essa imensidão que eu tenho para botar em mais VCC ou menos VCC é como uma infinidade para eles. É como se fosse infinito. Então, quando eu falo que a saída do amp-op tem ganho infinito, é porque o sinal de entrada que eu boto aqui, ele é bem pequeno, né? O VIN, ele é bem pequeno, e quando ele sai ampliado quase que infinitamente, né? Em comparação com o pequeno sinal que eu mando, e ele sai ampliado para virar um Vout,
que está entre os nossos limiares de tensão. Vout é muito maior do que Vin. Por isso a gente diz, o ganho é infinito. O ganho não é infinito, ele é absurdamente grande em comparação ao sinal de entrada que eu colocar. Mas realmente, trata-se como infinito. Né? O Amp-Op, ele é, acima de tudo, um comparador. Que você pega o sinal de entrada e ele faz, vou jogar ele para mais VCC ou vou jogar ele para menos VCC. Botar estímulo lógico alto ou estímulo lógico baixo. Ele é essencialmente isso. E as configurações que a gente faz é nada mais que o quê? É uma recompensação, ou uma adição, ou uma subtração de sinais que ficam ainda aqui dentro desses limiares de tensão. Ele não vai produzir coisas absurdas fora do que eu alimentar ele, porque é impossível você botar um circuito para alimentar ele com 20 volts e ele te gerar de saída, sei lá, 4.000 volts, 5.000 volts. O ganho não é infinito, mas é dentro dos limiares de tensão. Certo? E voltando aqui ao 555, né, dessa explicação toda, o que acontece? Por que ele funciona como temporizador? A resposta está no capacitor que eu associo a ele e esses comparadores de Amp-Op. Lá dentro ele tem um circuitinho que é assim, ó. Tem um Amp-Op. Deixa eu desenhar direito aqui, para dar uma explicação. Ele tem um Amp-Op e tem outro Amp-Op. Esse aqui a gente chama de comparador superior, comparador inferior. Esse aqui é o que compara 2/3 de tensão. Esse aqui é o que me compara 1/3 de tensão. Como é que ele funciona? Não inversora e não inversora. Inversora e não inversora. Ele entra aqui. Cadê? Ele entra aqui num circuitinho de OU. Que ele é junto aqui, ligado com o pino de reset. Essa outra saída aqui é no reset. Eu vou deixar ele sempre como 0, né? Por enquanto, e quando vocês não veem a aula. Reset eu vou deixar sempre como 0. Ou seja, eu não estou resetando o meu circuito. Ele vai ficar sempre assim. E aqui ele vem com a outra entrada. E esses dois entram aqui no flip-flop. Vou analisar isso aqui. Ficar arrumado. Pronto. Esse aqui é um flip-flop. Que a gente chama esse aqui de reset e esse aqui de set. E aí ele tira para cá uma saída Q e outra Q barra. Q é a saída desse circuito. Esse Q barra em específico, ele sai para o meu pino 3, que é o output. É a saída que vai me dizer, vai acender o LED de resposta ou não. Output. Vou desenhar de uma forma bem simplificada, viu? Ele tem algumas coisinhas a mais lá dentro. Mas o que me interessa é aqui, ó. Ele tem aqui o pino 2, que é o trigger, que é o gatilho que vai acontecer. E para cá ele tem o threshold, que é o que me interessa aqui. O threshold. Pronto, o que me interessa aqui. Sim, e ele tem ainda uma ligação que vem para cá, que é a linha de tensão onde o capacitor descarrega, né? Se não me engano. Não. Vamos lá. Esses dois aqui, eles estão ligados sempre a um capacitor. E vai ter outro pino de descarga aqui, que ele vai vir por cima, que vai descarregar em cima desse capacitor. Mas eu não vou deixar ele aqui não, nessa explicação. Eu vou deixar bem simplificado para vocês entenderem. Vamos lá. O que é que acontece no 555 para ele dar as respostas dele? O nosso pino 2, que esse aqui é o trigger, o threshold é o 6, o output é o pino 3. Ele funciona assim. Quando eu tenho que o meu estímulo, né, o meu estímulo, lógico, ele vai vir sempre em nível de tensão alto. Ou seja, normalmente para eu ativar o trigger, o gatilho vai vir sempre em nível VCC. VCC é com certeza maior que 1/3 de VCC. E o que acontece? Quando eu ativo o gatilho, ele entra nesse comparador que ele fala o seguinte.
ele me fala da seguinte forma. Se V mais for maior que V menos, a saída é VCC. E se V mais for menor que V menos, né, que é o princípio do comparador do Ampiop, a saída vai sair 0 volt, GND. Quando eu dou o trigger, V mais é maior que V menos, então ele gera VCC. VCC é a mesma coisa que estímulo lógico 1. E ele entra aqui para o nosso flip-flop como 1. Mas, quando eu tenho aqui que esse VCC que está chegando aqui no trigger é o mesmo que está nessa linha de transmissão para cá, ele vai no segundo comparador. Ele está na entrada aqui, tá? Aliás, perdão. Cometi um erro que é a ligação. Esse aqui entre o menos. E esse aqui entre o mais. Agora tá certo. Voltando à explicação aqui. No 555, quando eu dou o trigger, o gatilho, ele vem para o comparador e fala: quem é maior? Quem entrou em V menos ou quem está em V mais? V mais é esse cara aqui. Bem, quem entrou em V menos. Aliás, quem está em V mais, que é um... Não, perdão. Se eu jogo VCC aqui no V menos, esse cara aqui é maior. Então ele dá saída 0 volt. Esse 0 vem para cá no set reset. E esse VCC também está aqui, ó. Ele entra na não inversora. Ela é maior, sai aqui saída 1. 1 e 0 no OU, saída 1. E ele entra aqui no flip-flop. No flip-flop funciona assim. Eu tenho S, tenho R e vou dar a saída aqui. Se eu tenho o meu R sendo 1 e o meu S sendo 0, a saída aqui 0 e 1, ele sai como Q sendo 0. E aqui sai Q e Q barrado. Caso esse aqui é só Q. Nesse flip-flop, S sendo 0, R sendo 1, o Q ele sai 0. Aí o output aqui ele sai 0. No caso. Se você botar uma porta inversora, ele faz o contrário, né? Trigger ele desativa. Já se você fizer o contrário, né, você emitir aqui estímulo lógico 0, ele troca aqui, inverte e faz aqui outra saída. Ele funciona basicamente assim, o 555. Eu não vou dar mais tantos detalhes para vocês verem na aula. Mas ele funciona baseado em ler uma tensão que vem do trigger, comparar ela e gerar um output no circuito lógico flip-flop. É basicamente isso daí que ele faz. Certo? Mas, como eu vou deixar para resolver de 555 depois que vocês verem a aula, eu dou essa explicação assim bem por cima aqui do que ele faz. Vocês entenderam basicamente o que é que ele é capaz de fazer? Tu acha que Zé Paulo consegue dar uma aula disso de boa e ter a prova? Ou tá meio... O 555 ele é curto, porque você tem o mesmo circuito e 3 modos de funcionamento, que é basicamente o formato das ondas. Se não me engano, no meu período ele deu só uma aula de 555 antes da prova, mas assim, foi a aula da semana passada antes da prova, né? Aí ficou meio que um intervalo assim maior pra gente estudar. Mas ele consegue dar aula de 555 numa aula só. É porque o 555 ele tem, tipo, 2 resistores por fora e tem um capacitor. Não, isso aí meio daí que você parâmetros da frequência. Não, isso não é dele não. Isso daí é o por fora do circuito para você fazer ele funcionar. Mas não é intrínseco dele. Isso. Não, é por fora do 55, são os parâmetros de frequência. Né? Parâmetro de frequência, tu quer dizer de período, né? Período de frequência. Pronto, porque ele funciona assim. Deixa eu lembrar aqui. Ele tem 3 modos de funcionamento, mas a depender de como você arranja esses resistores ou coloca, por exemplo, um diodo para impedir que a corrente passe por um, ele funciona assim, ó. Deixa eu explicar. É porque isso eu preciso mexer com o pino de descarga, sabe? Aí eu não queria aprofundar tanto, mas é assim. Quando você tem aqui o pino de VCC, você tem VCC aqui, né, o pino 8. Você tem aqui, né, a nossa rede resistor-capacitor, que ela fica por fora do 555.
Normalmente sempre tem 2 resistores associados. Aí essa rede vem lá para baixo, cai em cima de um capacitor. Esse capacitor é o que faz a temporização do funcionamento do 555. É aquela história lá, né, dos comparadores de tensão. Aí aqui eu tenho R1, R2. Aqui é VCC e deixa eu ver aqui. Aqui se liga o pino de descarga, que é o pino 7. Discharge. Deixa eu ver quem mais interessante aqui. Eu botar Discharge VCC. Vou puxar o pino 2 também, porque é interessante de eu justificar uma coisa para vocês não ficarem perdidos. O trigger e o outro que falta, o que? Discharge Threshold limiar, que ele é importante também. Aqui é o 6. 6 que é o Threshold. Ele funciona assim. Quando eu ligo o circuito, esse VCC ele permite que eu carregue o meu capacitor. Então, quando eu faço, né, o estímulo alto do meu circuito, o tempo de estímulo alto, ou que eu chamo de período alto, de nível lógico 1, ele é o quê? Ele é o tempo para eu carregar esse capacitor. Ele é o seguinte, ele é o Ln de 2, a soma dos resistores associados, né, que eles estão em série, R1 mais R2, multiplicado pela capacitância. Deixa eu só botar o capacitor aqui também. Da onde é que sai esse Ln de 2? A questão de 555 da prova que eu resolvo, eu mostro de onde é que ele vem e como calcular na mão se você esquecer a calculadora. Uma aproximação razoável, obviamente. E o T baixo, que a gente chama de estímulo lógico quando ele estiver em nível baixo lógico, né? Que é o T baixo, ele é Ln do R2 e a capacitância. Por que isso? O pino 7 é o discharge. Esse T baixo está relacionado à descarga do capacitor. O T alto eu carrego, então ele vem por aqui. O T baixo eu descarrego, ele vem por aqui. Porque quando eu fizer o estímulo baixo, lá dentro do 555, existe um transistor que se liga ao discharge, que ele está ligado aqui ao GND. Então, quando ele descarrega, ele vem direto para cá, só passa por um resistor. Ele enxerga isso aqui como um curto, certo? E esse aqui é os períodos de funcionamento dele, né? Isso aqui é para o modo astável, que é o modo oscilador. E esses períodos eles se configuram assim no gráfico. Vou fazer a setinha aqui. Colabora, por favor. Esse aqui é o T alto. Ele desce aqui, fica um tempinho no T baixo e perceba que você usando isso aqui, né? R1 mais R2, que o T alto, ele é mais longo do que o T baixo. Porque você bota 2 capacitores e você elonga o tempo de resposta capacitiva. Aí ele fica assim, ó. T alto. E esse aqui é o T baixo. Esse aqui é o período que ele funciona. Esse aqui é para o modo que a gente chama de astável ou oscilador. Ele tem outros dois modos. Modo astável. Qual é a diferença dos dois? O modo astável ele oscila em onda quadrada. O modo biestável ele fica assim. Deixa eu lembrar aqui. O modo biestável ele faz isso aqui, ó. Ele emite um pulso unitário durante um certo período e depois acaba. E o modo monoestável ele só emite um pulso rápido. E o astável, que é esse aqui que eu estou mostrando, ele é um oscilador. E essa oscilação é por conta dessa descarga de capacitores. O monoestável, a diferença dele é que esse resistor não existe. Então ele carrega e descarrega pelo mesmo capacitor. Aí os períodos eles ficam iguais. E o modo biestável, ele mantém o pulso e depois morre.
Se não me engano, a configuração do biestável, quando a gente faz, é a diferença que a gente liga o pino 5 com o pino 1, que é o controle junto com 1. É bem pouco usado o biestável, na verdade. Mas aqui são as relações que, quando for resolver de 555, você vai entender essas daqui. Ah, sim, deixa eu só explicar uma coisa. E o capacitor, ele atua fazendo isso aqui, ó. Ele faz isso. Ele carrega até 2/3, descarrega até 1/3. 2/3, 1/3, 2/3, 1/3. Por isso que eu falei que os comparadores eles trabalham a 2/3 e 1/3 de VCC. Esse valor aqui é 1/3 de VCC. Esse outro aqui, perdão, esse aqui é 2/3, esse aqui é 1/3 de VCC. Aí o 55 trabalha assim. Você vai carregando e descarregando o capacitor e o timer dele é conforme ele fizer a comparação dos níveis de tensão junto com o VCC, né, por meio dos amp-ops. Aí ele vai fazendo essa oscilação e vai gerando esses pulsos. Beleza? Beleza, dá pra entender legal. Pronto. Acho que dá pra fazer Vocês tipo, a vão maioria das entender questões, então. melhor. Mas aqui é basicamente... O 555 é fácil. O problema é você se assustar. É porque ele é o mais complexo, mas tipo, ele é uma caixa preta, tá ligado? Porque ele é tipo, um dispositivo mais a gente complexo. estuda todo mundo aí em caixa preta, porque tem muito transistor, tem muito componente que não vale a pena a gente estar fazendo a análise de malha deles. Aí a gente prefere botar eles numa caixa preta, porque o que interessa pra gente é o quê? A entrada que a gente der e a saída que eles nos fornecerem. E deixa eu ver aqui. Vamos fazer a de amp-op. Deixa eu cancelar aqui, não perturbe. E aí, vocês querem fazer a de amp-op ou a quarta questão da prova, que ela é de projetar uma porta end? Pode ser de pior. Vamos fazer a de amp-op. Tem umas coisas que eu preciso falar para vocês. Deixa eu procurar aqui. Acho que é essa aqui. Primeira coisa, não se assuste com o tamanho da expressão. É normal. Tá? Isso aqui é... Essa é mais difícil da prova, né? Oi? Essa é mais difícil da prova? É a mais difícil. Essa aqui é a mais difícil. Essa é a mais difícil. Segundo lugar do MOSFET. Terceira do 555. E a mais fácil foi a de projetar a porta. Ó. Mano, eu tô com medo, velho, porque ele deu uma aula de memória flash, velho. Ele deu uma aula toda disso. Ele deu o teu período também? Deu, mas eu estudei, mas aparentemente não caiu na prova. Mas eu E acho ele bom disse que estudar. pode cair, velho. Sei lá. Então, eu acho bom tu estudar porque ela foi o que me ajudou a entender e a projetar de cabeça as portas lógicas como um MOSFET. Quando eu vi assim, porque aqui a NOR e a NAND são daquele jeito, né? Aí eu relacionei isso daí com as portas OR e as portas AND de MOSFET para projetar. Vamos lá. Essa questão fala assim: projete um circuito com amp-ops que implemente o seguinte cálculo. Temos essa expressão aqui, a gente vai ter derivador, subtrator, somador e de novo aqui outro subtrator. E ele fala assim: x1, x2 e y são sinais elétricos, no caso x1 e x2 são as entradas que a gente vai colocar. Kt, ks e c são constantes maiores que zero. São constantes positivas. Eu vou mostrar onde é que elas saem. Primeira dica que eu dou: projete de dentro para fora. Faça de dentro para fora. Como assim? As primeiras coisas que você vai fazer vai estar dentro dos parênteses dos colchetes. Toda vez que tiver duas expressões somando, é porque você vai fazer dois amp-ops em paralelo. Porque eles vão pegar duas entradas, uma de cada, o próximo amp-op que eu implementar, e eles vão somar, subtrair e fazer as coisas dele. Eu vou fazer uma coisa de cada cor, né? Eu vou colocar esse aqui, deixa eu aumentar esse traço. Esse aqui eu vou botar de azul. Eu vou fazer esse primeiro circuito de azul. Vamos lá. Eu não sei se vai dar para fazer aqui. Eu acho melhor o seguinte. Tive uma ideia.
Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Modificar modelo. Não, esse aqui não. Eu quero mudar a orientação da página. A margem, o esquema, modificar modelo de nova página. Estudo para não sei o que, formato. Aqui. Eu quero isso aqui. Agora, Oi? precisa dar tipo, valor para todos os. Tipo, um valor em específico numérico para todos os resistores ou é só uma razão, por exemplo, já bastaria? Não, só uma razão bastaria. Né? Você pode ser criativo também, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá essa página 14 que ela tá deitada? Ah, já estão deitadas. Não percebi. Tá, entendi já. Elas preservam o tamanho, né? Beleza. Pronto. Primeira dica, faça de dentro para fora. Vou botar aqui para baixo. Vou fazer pequenininho, na verdade, né? Porque vai ficar grande isso aqui. Primeira coisa, desenhe uma PIOP. Faça um triângulo. Não era o que eu queria. Faça-se um triângulo. Triângulo. Beleza. Esse aqui vai ser o primeiro Ampiop. Ah, sim, só uma coisa, viu? Pegue o hábito de desenhar, leve sua régua, alguns dos seus materiais de expressão gráfica. Acho que foi expressão gráfica o nome. Para lhe ajudar a desenhar. Porque quando você vai desenhando, vai ficando torto, você vai começando a se perder nos seus traços. Joab ele falou uma coisa pra gente na aula de APS, Análise de Projetos de Software, que realmente é verdade. Ele disse assim pra gente: um engenheiro que não sabe desenhar não é um engenheiro. E, porra, você tá no curso de engenharia e você não trazer pelo menos uma régua na sua mochila é meio paia, tá? É meio paia. Não sou eu que tô dizendo não, viu? É Joab. Eu só fiz concordar. Vamos lá. Como eu estava dizendo, o primeiro circuito que eu vou fazer aqui é um subtrator. O subtrator, ele consiste no seguinte: você bota um na entrada positiva, outra negativa e subtrai. Esse KS, ele surge do seguinte, que eu vou mostrar. Esse subtrator aqui, eu estou usando o modelo subtrator simplificado, tem um nome aí, deixa eu lembrar aqui. Ah, sim, outra coisa. Lá no Drive eu deixei um arquivo chamado Gráficos de Eletrônica, que é um PDF gigante, cheio de configuração de 555, de Ampiop, tem os gráficos todos de eletrônica. E eu falei assim no primeiro encontro de monitoria: pega esse PDF, imprime para você ficar com ele do seu lado fazendo as questões. Porque é muito melhor você estar com ele do lado do que você estar tendo que ir no slide e procurar um por um. Aí, como eu estava dizendo, eu estou consultando ele aqui, ele está do meu lado. E eu estou usando aqui o subtrator alternativo, que ele é mais simplesinho. Porque o subtrator simples, ele dá uma expressão bem grande para você utilizar. Bem mais complexa. O subtrator simples é só isso aqui, ó. Você faz uma realimentação negativa e bota outro resistor no de cima. Somente. Esse aqui é o subtrator simples. Somente. E aí vamos lá. Vou dar mais dicas para vocês. A expressão que eu quero inicialmente é x1 menos x2. Esse é o positivo, esse é o negativo que eu vou ligar, viu? Vou lá para baixo. Assim, bote isso aqui, ó. Bote quem são as portas inversora e não inversora. Quiser para cobra, viu? Ele cobra. Ele disse que se trocar isso, ele zera a questão toda. Exatamente. Aqui vai entrar x1 e aqui vai entrar x2 mais x1 menos x2. E quem são esses resistores? Qualquer um. Aliás, eu vou deixar tudo em azul que é para facilitar, né? Que eu falei no começo. Esse aqui é x2, esse aqui é x1. Os resistores, você nomeia eles conforme você lê, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como assim? Esquerda para a direita, R1, R2. Beleza, esse aqui é o primeiro subtrator. Eu tenho o costume de fazer isso aqui, ó. Eu puxo uma seta, botar de preto. Eu puxo uma setinha assim,
para cima e digo qual é a saída. O que está saindo aqui é o quê? É a fórmula do subtrator simples. R2 sobre R1 vezes x1 menos x2, certo? Aqui são as entradas, aqui a saída só desse aqui, certo? E quem vai ser R2 sobre R1? Ele vai ser aquela constante lá, o KS. Vou fazer isso aqui. Não tem a constante lá em cima? Pronto. R2 sobre R1 vai ser o meu KS. Acabou-se. Agora, vamos fazer o quê? O derivador. Preste atenção que um derivador é um circuito e um subtrator é outro. Nós vamos fazer por partes. E tem uma constante aqui, viu? Que a gente vai ter que acertar depois. Vou botar aqui de verde e vamos fazer lá embaixo. Como é uma soma, os circuitos ficam em paralelo. Esse aqui é o meu somador, vou fazer o derivador. O derivador eu vou botar aqui embaixo. Como é que é a estrutura do derivador? Ele é um capacitor, aí entra o amp-op. Não é bem o que eu queria, mas paciência. Aí. Um capacitor, entra aqui o amp-op. Uma realimentação negativa com a resistência e aqui na saída. Só fazer isso aqui. E o outro, ele sai aterrado, porque eu estou derivando cada uma primeiro. A outra está aterrada. Esse aqui é o menos, esse aqui é o mais, viu? Cuidado para não confundir. Quem é que vai entrar aqui? Aqui vai entrar, se não me engano, o X2, que é o primeiro que entra. Aliás, o X1. X1, esse aqui é o primeiro capacitor. Esse aqui vai ser R3, que é o terceiro resistor que sai. Massa. Esse aqui é um derivador. A saída dele tem o quê? Eu escrevo aqui, ó, puxo a setinha e digo qual é a saída que ele tem. A saída dele é do derivador menos R3, C1, X1 derivado. Essa é a saída dele. Como lá eu tenho uma soma disso aqui, eu faço a derivada do primeiro e depois a derivada do segundo e boto no subtrator, somador, que seja. Aí, em paralelo de novo, eu vou entrar aqui com outro circuito derivador. Eu vou copiar esse aqui, né? Porque é igual a estrutura. Copia e cola. Esse aqui vai ser o segundo derivador. Esse aqui vai entrar com x2, que eu vou trocar aqui. Eu entro com o meu segundo capacitor. Esse aqui é o R4. E a saída aqui é idêntica. Só vou trocar isso aqui, essas constantes. Ele é menos R4, menos C2, X2 derivado. Essa aqui é a saída deles. E agora eu vou juntar eles dois no circuito somador. No caso, subtrator, né? Se não me engano. Amp-op. Faça-se um triângulo. Eu quero um triângulo. Paciência, né? Aí. Outro amp-op. E agora a gente vai chegar com as entradas dele. Lembre-se do seguinte. O subtrator lá que eu quero é x2 menos x1. Ou é o contrário? Deixa eu verificar. É x2 menos x1. Vamos voltar. Bem, se é x2 para fazer menos x1 menos x2, né? Exatamente, porque se você observou bem, tem esses sinais aqui negativos, né? Aí eu vou escrever o seguinte, ó. Eu tenho aqui menos R4, C2, X2 e menos R3, C1, X1, derivados, né? Eu posso agrupar eles num sinal só, fazer menos R4, C2, X2, linha, né? Mais mais R3, C1, X derivado. Se você prestar atenção. Como eu vou fazer um subtrator, só um dele vai receber o sinal negativo. Dessa forma, eu posso chegar e fazer assim.
eu quero x2 menos x1. O que é que eu faço? Eu trabalho com isso aqui. Eu faço assim, ó. Tem aqui as portas inversora e não inversora. O que é que eu posso fazer? Eu posso inverter x1 e deixar x2 normal. Aliás, na Tem que verdade, botar o X1 embaixo. vai acontecer o seguinte. Tem uma coisa que acontece por causa dos sinais. Deixa eu mostrar. Fica mais fácil. Eu vou fazer a ligação logo para explicar. Porque fazer em pedaços vocês não vão entender nunca. Eu chego aqui na não inversora. Boto um resistor, porque vai ser um subtrator alternativo à configuração. Esse aqui vem para cá para o mais. Vou tirar isso aqui. Que vai entrar a realimentação negativa aqui. Aqui. Eduardo, o de cima não é o X1? Calma que eu vou explicar. Esse aqui é o R5. Esse aqui vai ser o R6. Vamos lá, estou chegando com dois sinais negativos e o meu subtrator alternativo ele fala assim. Vai sair R6 sobre R5 e vai sair assim, ó, X1, que está vindo por cima, menos, tem que sair X2 menos X1', né, os derivados. Aqui eu vou acertar depois as constantes. Relaxa. O que é que está acontecendo? Eu estou chegando com isso aqui, que é menos X1, o sinal dele, né, negativo. E por baixo eu estou vindo com menos X2'. Quando eu quiser entrar com eles, vai ficar assim, ó. No subtrator, vai ficar menos x2 x2 menos x1. Vai ficar x1 menos x2. Aqui. Tem as constantes, isso aqui, e agora é só eu trocar. Eu chego aqui e faço a troca só. Aqui entra um menos o outro. Aqui vai ser x1 e aqui vai ser x2. Vai chegar x1 menos x2. Aí vai ficar o R6, R5 na saída. E eu vou ter aqui menos x1 menos x2. Vai configurar o que? x2 menos x1. Que é o que eu quero aqui, ó. Esses menos vêm aqui, ó. Dos sinais deles. Quando eu fazer um subtrator simples, fazer isso aqui. E aqui eu vou só corrigir para trocar esse e esse. Vai ficar o x2, aqui vai ficar o x1. E aqui eu vou seguir com o meu sinal. Aqui a saída dele é R6 sobre R1, R5 na verdade. E aqui vai entrar a expressão de x2 derivado menos x1 derivado. Vai entrar essas constantes dele também. Eu vou chamar assim. Esse sinal eu vou chamar de J1 derivado. Esse aqui eu vou chamar de J2 derivado. E depois a gente acerta as constantes. J2 derivado, J1 derivado. Beleza. Voltando lá para a expressão, agora eu faço o quê? Eu somo esses dois. Vou pegar um circuito somador. Rapaz, vamos ver o que é que eu consigo fazer aqui, viu? Beleza. O circuito somador, eu vou pintar ele aqui de amarelo. Isso aqui tudinho. Meu circuito somador, ele funciona assim. Vou puxar para ele ficar aqui. Esse ampliop.
Aqui a inversora e a não inversora. E agora eu chego com o seguinte. No somador, a não inversora ela está sempre aterrada. E tudo chega aqui pela inversora. Você fazendo uma derivação. Essa fica aterrada e você vai fazer isso aqui. Ó. Um resistor paralelo com o outro, que é onde vai vir as entradas. E aqui uma realimentação negativa. E aqui a saída. Esse cara aqui eu puxo para ele vir para cá. E esse cara eu puxo para ele vir para cá. Puxar assim por trás, para não atrapalhar. E eu renomeio os resistores de novo. Esse aqui é o R7, R8, R9 e acabou. E aí eu vou escrever a expressão do somador. A saída do somador ela vai ser isso aqui, ó. Puxar para baixo. Ela presta atenção, menos o resistor da realimentação negativa que multiplica a soma dos sinais dividido pelos resistores. Ou seja, ele se eu chamar esse cara aqui, né? Esse aqui chamar de K1, esse aqui de K2, para simplificar, né? A chamada dos sinais. Ele vai ser K1 sobre R7 mais K2 sobre R8, que é esse aqui. Perceba que tem esse sinal negativo aqui e tem um R9. Eu tenho essa constante aqui, que depois eu vou fazer um macete para acertar ela também. Portanto, eu construir primeiro o circuito de forma correta e depois eu vou acertando as constantes. Então, primeiro, faça de dentro para fora. E 2, acerte as constantes no fim. Então, vindo para cá, só falta um último procedimento, que é o quê? A gente somar com esse sinal aqui. Só está faltando isso. Bem, como tem um sinal de menos, eu já vou aproveitar para fazer o quê? O subtrator. Deixa eu só pegar isso aqui e diminuir. Para ver se eu consigo acoplar o resto. E para finalizar, ó, eu vou botar aqui em laranja. Esse aqui com todo o resto. Para fechar, eu faço o quê? O último ampliop. Faço um triângulo. Vamos. Não é o que eu queria. Boa. Vai ser esse aqui. Aqui a saída do meu sinal, que é o YT. E aqui entra o seguinte. Uma resistência. Uma realimentação negativa. E aqui só entra o X1. Que ele entra puro, sem nada. Não inversora. Ou inversora e não inversora. E deixa eu ver o que é que falta. Falta eu fazer R10 e aqui R11 para fechar. E a saída aqui ela sai como? Ela sai. Isso não ficaria tipo menos com menos, aí ficaria mais, não? Espera aí que a gente vai acertar isso aqui, viu? R1 menos. Eu vou verificar os sinais no final aqui. Eu vou também compensar esses sinais vindos daqui, ó. Lá do derivador. Que fica x1 menos y1. Isso aqui de y3. JKL. Esse aqui é o L. Agora a gente acerta as constantes para ver se errou alguma coisa ou não. Vamos lá. O KS eu já resolvi ali. KS ele vai ser R2 sobre R1. Já está resolvido. O próximo que eu tenho que acertar é esse C.
O C, ele vai ter que ser o seguinte. Eu disse que o C vai ser esse cara aqui, ó, que é a saída do somador dos derivadores. Aí a gente abre e faz isso aqui. R6 sobre R5. E esses sinais J aí. Eu tenho menos R3C1. Menos, menos, vira mais. R4C2. Eu estou olhando só as constantes, certo? Deixa eu ver. Tem um probleminha aqui que é o seguinte. Esse aqui é o X2. Esse aqui é o X1. Ele veio negativo, negativo daqui. Eu fiz aqui pela inversora, não inversora. Ou melhor, inversora, não inversora. Fica... Aqui por baixo veio o J1. Esse é o J1 e esse é o J2. J2. Aqui é o X1, X2. Massa, como é que eu boto isso aqui? Sei lá, eu posso fazer igual aqui, né? Essas constantes. Eu posso dizer aqui arbitrariamente para ajustar as constantes que R3 vai ser igual a R4 e C1 vai ser igual a C2. Aqui fica x2 menos x1 que eu queria lá. E esse C... Ah, não, se eu fizer igual, ele se subtrai, né? Ah, não, mas tá tudo bem, tá tranquilo. Porque vai ficar x1 e x2 que são sinais diferentes, né? As constantes não influenciam isso não. Eu só ponho em evidência. Aí fica R6 sobre R5. Que multiplica, né? R3 vezes C. C de capacitância. Vai ser a constante C. Já que eu botei elas iguais aqui. E aqui dentro elas multiplicam, né? X1 mais X2 e essa constante C aqui para todo mundo. E falta só uma constante ainda, né? Deixa eu lembrar quem é. Esse 1 menos KT. Menos 1 KT. Eu disse que ele vai ser igual a essa coisinha aqui. Vamos lá. Aqui eu já resolvi os sinais dos J's. Eu venho para cá no somador. E olha só. Para eu configurar aquele menos 1 sobre KT, eu faço isso aqui. Ó. Eu estou dizendo que ele é menos R9. E lá dentro tem 1 sobre R7. E mais 1 sobre R8. Lembrando que esse aqui é para o sinal referente a X1 e X2, né? Ou K1, K2. Esse aqui é referente a K1, esse aqui é referente a K2, que eu chamei como sinais intermediários. E agora eu configuro. Para eu fazer isso aqui uma coisa só, eu posso tranquilamente falar, ó, configure R7 para ser igual a R8, as resistências, né? Dessa forma, eu tenho que menos 1 sobre KT, ele vira menos R9, dividido por R7. E lá dentro eles são os sinais aqui. Como tem menos e menos aqui, fica constante, né? Ele disse que as constantes são maiores que zero. Então, já consegui resolver aqui. De tal forma que KT, fazendo meio pelos extremos, ele vira o quê? R7 sobre R9. Pelos resistores. Achei KT. E parece que terminou, né? Deixa eu ver. Menos KT e resolver aquele do X1 que tu falou. Vamos lá. Isso aqui, né? Daquela subtração. Vamos lá. Se eu chegar com um x1 pela não inversora, eu fico realmente com x1. E ele chega aqui com esse sinal L, só que ele vem aqui somando. Como é que eu posso contornar isso?
posso trocar, né? Botou um inversor, sei lá, Bota o inversor, bota uma coisa, a gente avalia aqui. Deixa eu ver se uma maneira que eu estou pensando ela funciona. O resultado tem que sair x1 menos esse resto de L aqui. Eu tenho isso aqui como negativo. Ao invés de eu fazer isso daí, eu posso fazer, ao invés de subtrador simples, botar o quê? Um somador, né? Mas se bem que, lembrando, né? O somador, ele bota um sinal de menos na frente. Aí, para isso, eu posso continuar aqui e botar um inversor. Porque o que está acontecendo? Ah, não. Mas x1 ele tem que se manter aí. Porque ele tem que continuar É só positivo. botar um inversor nesse L aí e balão. Exatamente. O x1 eu deixo aqui, mas eu tenho que intermediar botando um inversor. Deixa eu procurar aqui com a configuração de inversor. Seguidor, comparador, amplificador. É tipo um amplificador inversor com as resistências iguais. Um amplificador inversor de resistências iguais, né? Certo. Deixa eu fazer a captura disso aqui. Vou pegar isso aqui que eu quero. Beleza. Vou ter que botar isso pra cá. Vou botar aqui, fazer esse circuito aqui para resolver. Tá, vamos lá. Essa saída aqui eu vou ter que botar um inversor. Deixa eu lembrar aqui como é que é a configuração de inversor. Vou botar uma PIOP aqui. Uma PIOP. Não, que porra isso aqui. Bota esse último PIOP aqui. E vamos botar o inversor. Inversora, não inversora. Eu vou aterrar isso aqui. E essa saída eu vou jogar ela vindo para cá. Por causa do espaço. Agora me ajudem aí para eu lembrar onde é que eu boto os resistores. É só um resistor com um resistor lá em cima de comunicação, filho. É isso aqui, e se não me engano é isso aqui, né? Isso. Ele vem aqui, inverte e realimenta. É isso mesmo. É um realimentador, isso mesmo. E como aqui é 0 volt, eu posso só fazer isso aqui. Querendo deixar tão feio, sabe? Mas... Dá pra, tipo, deitar na hora da prova, tipo, uma parte do circuito. Oi? Dá, tipo, pra fazer deitado uma parte do circuito. É. Deixa eu ver se... É porque, tipo, eu vi a prova e o circuito de FIOP era super fácil, velho. E esse, tipo, veio alopradinho. Uhum. Pronto, dá pra resolver desse jeito aqui. Não tá reto feito os outros, mas isso aqui resolve. Esse aqui virou o R11. Aí eu renomei isso daqui, ó. R12, R13. E aqui a gente faz só um ajuste aqui, que vai ser 12, 13. Ou melhor, 13, 12. E essa saidinha que tá vindo para cá, ela vai ser menos L vezes R11 por R10, né? É isso? Pronto. Para eu não alterar o sinal, o que é que eu faço? Eu chego aqui nas minhas constantes. Deixa eu ver aqui. Foi que eu ajeitei cada um. Vou botar um asterisco aqui para dizer, ó, tô mexendo com essa aqui e essa aqui. Essa aqui é para ajeitar KT. Eu vou botar mais outro asterisco aqui. Eu vou dizer que R11 vai ser igual a R10. Para eu não alterar o sinal lá. Ele só sai invertido. E ele chega a menos, chega na inversora.
fica mais e faz o subtrator normal. Aliás, ele sai aqui como menos L, isso mesmo. Aí esse menos, ele vem para cá, vira o mais R9. Deixa eu ver aqui. E agora é só ajustar isso aqui com isso aqui, né? Mas como isso aqui já vai ser 1, não tem o que fazer não. Só eu ajustar. O que é que faltou aqui, meu Deus? Ah, sim, só uma coisa que eu esqueci de falar. Como isso aqui vai ser um subtrator, é só fazer R3 e R12 igual também, ó. Porque lá na expressão é vezes 1. Aí eu faço essas duas, 13 e 12 iguais. Para fechar aqui, R13 igual a R12. Fechou. Ajeitei as constantes, agora o sinal sai. Fácil, né? Mas dá pra fazer de boa, velho. Na moral, só é Dá pra cansativo. Só. fazer, só decora as configurações e as fórmulas que vocês conseguem resolver. Mas beleza, ó, já bateu 1h30 de aula, a gente resolveu metade da prova. Depois da aula de 555 de vocês, aí eu comento a questão de 555 e a gente faz a última questão da outra prova, que é projeto de portas CMOS. Eu tenho até um macete para vocês, que é uma configuração mais simples das portas AND e OR, que não precisa de tantos CMOS lá. Eu vi outros materiais assim, tem outra forma de você desenhar elas que é até mais simples de você entender. Mas, Sei lá, tipo, end é só o PMOS em paralelo e NMOS em série e inversor e acabou. Isso. O inversor é fácil. Ah. Mas beleza, por essa noite é isso aí, viu, senhor? Aí já foi demais, velho. Beleza, vou deixar gravado aqui, deixa eu encerrar a gravação, que eu já vou deixar postando.